Olá, internautas. Estamos chegando com mais uma entrevista na TV Sul em Destaque. E nesta edição temos o prazer de receber em nossos estúdios o presidente do Movimento Afro-Brasileiro Mãe Olímpia, Ademir Anacleto. Ademir, seja bem-vindo à TV Sul em Destaque. E fale um pouco como surgiu então o Movimento Afro-Mãe Olímpia em Jaguaruna. Bom dia, João Carlos, Bom dia ao Sul em Destaque. O movimento afro-brasileiro Mãe Olímpia, ele nasceu no anos de 86, As primeiras reuniões foram no Salão da Igreja Católica, Devido à questão racial no município de Jaguaruna, que estava muito forte, e através do padre Edemir, que era um padre negro, que era até meio parente da Dona Olímpia, e ali, através com um grupo de jovens, que tinha já dentro da igreja, pessoas negras e não negras, começou a surgir aquelas conversações. Até que, passando os anos, em 93, as pessoas sentiram o desejo, de passar isso para uma ata. Aí as reuniões já começaram a ser registradas, As pessoas, como a Dona Lúcia, a Dona Salete, a Dona Maria do Mauro, a Zeca, a Rita, a Mary, a Dona Quidinha e outras pessoas que começaram a trabalhar essa questão dentro da Igreja Católica. Traziam sempre o professor Maurício para dar palestra e outras pessoas que faziam parte da pastoral. Na época começou como pastoral, entende? E depois, em 98, a pastoral já estava, porque era pastoral do negro, passou pastoral da consciência negra, que aí já foi uma questão da CNBB, e depois pastoral afro-brasileira, que foi a própria CNBB que achou melhor esse nome. E em 93, até em 98, devido a algumas divergências dentro da Igreja Católica, através de problemas com o próprio padre da época, aí foi feito criado o movimento Afro Mãe Olímpia, junto com a pastoral Afro-Brasileiro Mãe Olímpia. TV Sul em Destaque, hoje com a entrevista com o presidente do Movimento Afro-Brasileiro Mãe Olímpia, Ademir Anacleto. Ademir, você sabe nos precisar mais ou menos os dados importantes para aqui em Jaguaruna? Qual é mais ou menos o número da população afrodescendente no nosso município, aproximadamente, não? Eu vou ser bem verdadeiro, sinceramente, hoje eu não tenho um total de contingente de pessoas negras dentro do município, A gente, quando faz o IBGE aqui dentro de Jaguaruna, até o último censo que teve de 2010, eu até participei, estiveram lá em casa e perguntaram para me declarar a minha cor. Eu me declarei como preto, mas eu não sei hoje o contingente. Eu sei que tem muitos negros, desde o Camacho até o Torneiro, mas não sei a quantia de contingente, que tem hoje no momento. Estamos com a entrevista com Ademir Anacleto, presidente do Movimento Afro-Brasileiro Mãe Olímpia, aqui de Jaguaruna, hoje representando também toda a comunidade afrodescendente do nosso município. Ademir, antigamente existia em Jaguaruna o Clube dos Pretos, ou dos Afros, enfim, o 1º de Maio, como era antigamente. Inclusive eu frequentava muito ali aquela sociedade, sempre depois dos Jogos do Rio Branco, onde tinha aqueles campeonatos municipais. E que a sede que foi destruída, enfim, não existe mais, devido a hoje faz parte inclusive uma rua, o terreno foi cedido para uma rua, e hoje, onde os afros se reúnem de um modo geral, existe uma outra sede, não? Começando pela história da cidade 13 de Maio, ela nasceu nas décadas de 60, Os negros que já moravam desde Jaguaruna, sentiram uma vontade de ter uma organização para se encontrar, para fazer as festas, E ali perto do Alfonso, mais ou menos, tu conhece onde é que é o local, Ali era mato, então eles sentavam nas toras de mato, Foi a história que eles me passaram dos negros já mais antigos, E ali começaram a se organizar e fizeram tipo um mutirão e construir a Sociedade 13 de Maio. Ela foi uma sociedade que teve vários fundadores, Hoje já estão falecidos, E depois de muito tempo, ela começou a se deteriorar
E aí ela começou a dar problemas, né? Até a boca de urna hoje está na sociedade, está lá no Centro Comunitário Maria Cândida, né? Que é a Zona 33 que eu voto. E aí, naquele inteirinho ali, ela começou a cair até que a pedra fundamental foi arrancada, né? Até naquela época, o Estatuto da Sociedade 13 de Maio, que eu fui em Relações Públicas em 93, ela dizia que se terminasse a Sociedade 13 de Maio, ela só poderia ser doada por uma entidade congênera, ela não poderia ser abrida rua, entende? Então a gente até... No momento, teve algumas pessoas que moram do lado ali, que foram bem resistentes, e aí passaram a máquina da prefeitura e arrancaram as pedras, na época, entende? Teve o seu destaque com uma entrevista muito importante, né, inclusive cultural, aqui do município de Jaguaruna, com Ademir Anacleto, presidente da associação, do Movimento Afro, Mãe Olímpia. O Ademir, eu lembro muito quem cuidava lá na época, o seu Dedeco, enfim, que cuidava do bar. Lembro também ali de várias pessoas que já faleceram, mas realmente traz saudade aquilo ali, né? A Sociedade 13 de Maio ainda no papel ela existe, né? Ela tem CNPJ, né? Tem tudo, está registrado tem um cartório aqui de Jaguaruna do centro, né? E tem uma pessoa que hoje está com as documentações da Sociedade 13 de Maio em mãos, entende? Eu não posso citar nomes aqui, mas ele teve até ali no contador, no Reginaldo, pegou o CNPJ, está com as documentações em mão, e o último presidente até que eles descobriram era o Moacir, né, que era o irmão do Maurição, né? Teve outros, né, mas não registraram, né, não registraram em cartório. Então, existe hoje a documentação. O terreno hoje o que foi doado da época, está bem em frente ali à polícia militar. Inclusive eu queria fazer essa pergunta, né? Aquele imóvel que era do Movimento Afro, após a saída daquele endereço, parece que tem um outro endereço aí, foi doado pelo município para o Movimento Afro Mãe Olímpia. Outro imóvel está em outro endereço. Existe aí projeto aí para outra sede, enfim, como é que funciona isso? Não, existe foi doado uma área, né? Não tem registro de documentação de doação, tá lá lá em frente à Polícia Militar, um pouquinho para frente, na rua Estácio Elistido da Luz, né? Mas é assim, ó. A outra pessoa que está com esse documento, entende? Ela que está correndo com isso aí, o Movimento Afro não está se envolvendo nessa questão, porque ela não pertence ao Movimento Afro. Algumas pessoas até me procuraram, né? Eu disse que não ia me envolver, o Movimento Afro não ia se envolver com essa questão do terreno, ficaria para essas pessoas que estão com o documento referente à Sociedade 13 de Maio discutir essa questão. Até propus assim, ó, fazer uma reunião convocar toda a etnia negra de Jaguaruna, fazer uma assembleia geral e discutir se acontecesse, botar em ata para passar para a Sociedade 13 de Maio. Mas isso dentro de um consenso. Aí a pessoa achou que não era melhor, aí a gente ficou por assim. Aquela sociedade ela teve um trabalho, né, social, né? Lá ali era uma zona eleitoral, né, que né, na época que existia, tinha o boi de mamão e sempre tinha os bailes, né? É isso aí. Teve seu destaque com esta grande entrevista com Ademir Anacleto, falando sobre as raízes, falando sobre o movimento afro-brasileiro Mãe Olímpia. Ademir, como você vê a valorização dos afrodescendentes aqui no nosso município? Como é que está sendo a valorização? A gente até tem visto assim que mudou um pouco, né? Por um tempo, né? A gente tem visto que já foi pior no passado. Hoje a gente vê mais integração entre as pessoas, né? A única coisa que está pegando dentro do município é a questão do mercado de trabalho, entende? Até há poucos dias eu fui chamado, né? Podia até fazer uma nota de repúdio, né, para o comércio, né? Porque teve um instituto há poucos dias de pesquisa em Jaguaruna e fez uma pesquisa que abriu um comércio aqui.
E aí saiu uma conversa, né, de um certo cidadão, empresário, que a gente não pode citar nomes, né, e com muito respeito, né. Aí ele disse que poderia até trazer essa empresa, mas que não botasse negro. Aí eu fui buscar isso com um amigo meu, e ele me colocou da seguinte forma. Ele até é comunicador dentro de uma rádio aqui em Jaguaruna, né. Ele disse que foi assim, o que passaram para ele foi assim, que ele teve num pet shopping aqui no centro, e a moça disse, eu tinha uma pessoa negra e as pessoas estavam vindo ali comprar, e alguém chegou para mim, uma pessoa, né, disse que se acaso aquela pessoa negra continuasse trabalhando ali, ele não compraria mais naquele comércio, entende? E também dentro de uma lancheria que tem aqui no centro, perto do Campo do Rio Branco, eu não vou citar nome também, e choperia, ele tinha um funcionário haitiano, e ele percebeu que naquele momento as pessoas começaram a não ir mais no local. E ele fez uma pesquisa, esse dono do comércio, e essas pessoas que eu estou falando agora aqui, né, do comércio, eles não foram racistas, eles deram emprego, mas devido às outras pessoas, eles foram obrigados a tirar. Aí ele perguntou-se por que é que estava acontecendo, que as pessoas estavam se distanciando lá da choperia e da lanchonete, né? Aí eles falaram que era porque tinha um funcionário negro. Então a gente vê que a cor da pele ainda pesa dentro do município de Jaguaruna. E tu, como presidente do movimento Afro Mãe Olímpia, tu achas que existe então o racismo em Jaguaruna, não? Existe um racismo velado, né? Não vamos dizer que todos são racistas, entende? Existe um racismo velado, né? Algumas pessoas que às vezes possam até que promovam esse tipo de racismo, porque eu acho que é inconcebível, né? A gente no século XXI, né, com pessoas, né, já bem, né, com formação já até acadêmica, né, chegar no comércio, né, ter uma posição de destaque. O comércio não é culpado, é as pessoas que levam, que vão lá comprar, que estão fazendo esses tipos de discriminação, dizer que não vem mais naquele local porque tem uma funcionária negra. TV Sul em Destaque, hoje com uma entrevista esclarecedora, muito importante, com a comunidade afro-brasileira jaguarunense, hoje com o presidente Ademir Anacleto, presidente do movimento Afro Mãe Olímpia. Ademir, falando de informação acadêmica, você não acha que as cotas para afros nas universidades, vagas de inscrições e concursos públicos, isso sim se torna talvez uma discriminação? Como você visualiza isso? Por que é obrigado a ter cota separada para os afros, enfim? A questão da cota ela é bem abrangente e bem demorada para entender, não tem? Em 88, o movimento negro ele começou a cobrar do governo federal a dívida que o Brasil tinha com os negros na época da escravidão. E o governo federal, na sua palavra, na época, ele disse que o erário público não tinha condições de pagar as dívidas que tinha com o Brasil. E qual era a forma de mudar esse contexto? Porque o negro estava abaixo da linha da pobreza. O que é que ele tinha que fazer? Políticas públicas que pudessem melhorar a vida das pessoas. E essas políticas públicas, elas se chamam ações afirmativas, que são cotas para que afrodescendentes tivessem uma ascensão, né? Essas cotas, que foi já na época de 93 que elas foram feitas a lei, e a lei não vigorou, e ela começou a vigorar só em 2003, eu vou contar por quê. Em Durban, África, em 2001, houve uma grande encontro do mundo todo, e o Brasil mandou para lá a maior grupo de negros para discutir a questão, não só no Brasil, como na miséria e da fome. E o Brasil estava abaixo da linha da pobreza. Então, lá em Durban, na África, veio um tratado que o Brasil tinha que fazer esses tipos de políticas e fazer políticas públicas, né? Na época, o presidente era o Fernando Henrique, e ele assinou o tratado e disse que dentro desse tratado ia fazer políticas públicas para os negros, né, para os idosos e para os índios. Só que ficou só na fala. Essas coisas não aconteceram. Em 2003, quando o
presidente Lula entrou no governo, o que aconteceu? Ele começou, através do movimento negro, a discutir algumas políticas públicas, e até foi feito a CEPIR, que é a Secretaria Especial de Políticas Públicas da Promoção da Igualdade Racial. Começaram a surgir conferências, através das conferências foi feito propostas, e essas propostas tornaram-se políticas públicas. Aí o que foi? O governo começou a fazer com que essas políticas públicas começassem nas universidades. Aí tinha a Universidade Nelson Mandela, Steve Biko, várias outras universidades, Afro-Brasil, Educrafro, elas começaram a dar oportunidade para que essas pessoas negras pudessem estudar e pudessem se formar. Aí começou a se formar negro, médico, engenheiro, oftalmologista, e todas as áreas, entende? Aí começou a existir essas políticas públicas e essas políticas públicas hoje, João Carlos, elas estão para proposta, até a ONU não tem propôs ela até 2024 para ver se haja uma mudança. Se não, essas mudanças não acontecerem no Brasil, elas vão ser abrangidas para mais anos. TV Sul em Destaque hoje com a entrevista esclarecedora com o presidente do Movimento Afro-Brasileiro Mãe Olímpia, Ademir Anacleto, que nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Sul em Destaque, para que também toda a comunidade negra, afrodescendente, também ser valorizada dentro da comunicação em Jaguaruna. Hoje, por incrível que pareça, Ademir, é o dia 25 de julho, é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Isso. É um trabalho até importante, vai acontecer um evento em Criciúma, isso, que está valorizando também a mulher negra, latino-americana e caribenha. Isso. Como é que tu vê também essa iniciativa? É importante porque as mulheres, né, elas foram o que mais deram suporte hoje dentro do Brasil na questão dos afrodescendentes, né? Elas estudam a saúde da população negra, elas têm, né, lutado muito com agentes de pastorais negros, né? E elas têm feito um trabalho muito valoroso. Pode ver que as grandes líderes negras, elas que estão à frente dos movimentos, né? Os homens, claro, participam, mas elas que vão para a luta sempre quando tem algum problema que acontece dentro dos movimentos afro-brasileiros. Ademir, quem foi Zumbi dos Palmares, que é tão cultuado na comunidade negra? Zumbi dos Palmares era um príncipe negro na época, né, que era na África, né, e ele pegou, né, na época ele não aceitou a escravidão, né, os açoites, e ele pegou e fugiu, né, foi para os quilombos, né, lá ele formou uma comunidade, né, não só de negros, mas também de brancos pobres e índios, né, e eles lutavam, né, contra todos os tipos de discriminação, né, eles lá plantavam, eles colhiam, e ele foi morto, né, foi esquartejado, né, então hoje o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né, e muitas das vezes questionam por que um dia da consciência negra, porque aí eu sempre digo que consciência negra é os 365 dias do ano, entende? Mas nós temos um dia para festejar, para festejar, para mostrar a nossa cultura. TV Sul em Destaque com a entrevista com o presidente do Movimento Afro-Brasileiro Mãe Olímpia. Ô Ademir Anacleto, existe também uma data que vocês fazem, o Zumbi Afro, um evento regionalizado. Também o que significa o Zumbi Afro? O Zumbi Afro é que eu falei há poucos instantes, né? O dia da consciência negra, onde os negros, né, e brancos também, eu acho que não pode existir discriminação, vai pessoas brancas também, né? E onde a gente faz um encontro, né, com várias culturas, danças, capoeira e outros tipos de apresentação. Tem palestra, né, com líderes negros e é um dia de confraternização, um dia de conscientização. Ademir, hoje o afrodescendente ele recebe mais atenção como antigamente? Ainda existe um mau atendimento devido à cor da pele em Jaguaruna, já falasse ainda há pouco, mas é interessante que a gente reflita isso.
Não, ele, como atendente, assim, dentro do comércio, ele era bem atendido, entende? Porque o negro, ele é potencialmente consumidor, né? Se as pessoas chegarem no comércio hoje e negar, né, um atendimento para o negro, ele não tá ganhando, ele está só perdendo, porque ele vai deixar de ganhar, né, o lucro do seu comércio. Então, nesse momento, eu quero dizer que eles são bem atenciosos, atendem bem. Só a única coisa que está pegando é essa não aceitação ainda de pessoas no mercado de trabalho. Mas nós já tivemos e temos, inclusive, representantes da Afros em cargos importantes, inclusive no município, como secretário da Saúde. O Jailton de Lima representou também muito bem a comunidade afro. O Álvaro hoje na comunicação também na Rádio Sambaqui. Você como um exímio funcionário já de carreira do município também servindo a APAE de Jaguaruna, enfim, né? Eu acho que tem várias pessoas, não vamos falar de todos, que a gente não vai lembrar de todos, mas tem várias pessoas que representam muito bem a comunidade afro. Realmente é uma verdade que tu colocou, né? Mas a gente está falando assim, ô João Carlos, nós estamos agora formando um grupo de negros aí. Essa semana até a minha filha participou da formatura da Yasmin, né? Não, é Puca, chamo de Puca para ela. E a filha do Ébio, né? De que ela se formou-se em segurança do trabalho. Nós temos a Joyce, que é filha da Janete, está se formando em engenharia e em arquiteta. Temos o filho da Cirlei, do lado Eufrásio, que está se formando em engenharia. E como nós vamos estar preparados para essas pessoas que estão se formando para o mercado de trabalho? A minha filha agora propôs, ela está participando dos movimentos negros lá em Criciúma, né, com a COPECI, que é a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial de Criciúma, para a gente fazer uma roda de conversa e estar discutindo essa questão do mercado de trabalho, porque é importante que é importante já estar preparado para que o movimento afro esteja à frente dessas questões, né? Fazendo reunião com a CDL, né? A gente já está propondo uma reunião, os empreendedores negros de Criciúma estão para vir aqui, para fazer uma discussão, para já estar preparado para essas pessoas que estão... A minha filha agora, daqui a um ano, já está se formando em psicologia, então a gente já tem que estar preparado para esse mercado. Referente ao Preto, né, ele também é uma pessoa, um ativista político, né? Ele já tem uma história dentro da política de Jaguaruna desde o ex-prefeito Wilton, né? E ele também foi uma pessoa que, naquele momento, quando o ex-prefeito Luiz Napoli foi candidato, ele largou o partido dele e foi apoiar ele, e seria muito merecido, né, naquele momento ele ser diretor, e depois, né, devido a algumas secretárias e secretários que não ficaram até o final do seu mandato, ele ser indicado pelo prefeito. Foi muito gratificante, foi o primeiro negro, né, que foi secretário da Saúde na história do município, até tem placas, né, das inaugurações, né? E ele está aí na luta, né? Ele é uma pessoa que se tornou-se um ativista negro, tem o meu respeito, né, e a minha admiração. Votei nele, né, como candidato, né, como vereador, né? Entende? Só como vereador. E a gente tem conversado muito entre nós dois, e a gente está bem atrelado. Ele está cobrando até uma reunião do movimento afro para a gente já estar conversando, está se preparando para trazer outras lideranças para Jaguaruna, para dar uma mexida na Jaguaruna. TV Sul em Destaque, com entrevista com o presidente do movimento afro brasileiro Mãe Olímpia, Ademir Anacleto. Ademir, falando em vereador, falando em política, você não acha que toda a comunidade afrodescendente hoje, no município de Jaguaruna, desde o Camacho até no Torneiro, os afros já deveriam ter no mínimo 2 vereadores representando vocês no Legislativo? É importante ser O que acontece que isso não flui? É uma coisa um pouco bem difícil de explicar, né? Porque o voto é uma coisa pessoal da pessoa, né? A gente não vai dizer que você tem que votar em negro, né? O movimento, até a última eleição que teve agora, antes da eleição, nós do movimento afro, né,
fizemos uma reunião e eu, como presidente da entidade, disse: vocês estão liberados para defender a bandeira de vocês. O movimento afro não se envolve em política. Então, vocês vão, depois, quando terminar a eleição, vocês voltam para participar da reunião conosco. E foi respeitado, porque ali nós temos gente do PP, nós temos gente do PMDB, nós temos gente do PT, até o Luiz Vanderlei foi, né, suplente de vereador na última eleição, né? É uma pessoa que hoje eu tenho muito respeito pelo Luiz Vanderlei, por causa que o Luiz Vanderlei, além de ele ser cantor, tocar bem, né? Professor, inclusive. Professor e escritor, né? Eu tenho até o livro dele, e é uma pessoa que o movimento afro-brasileiro respeita muito e admira. Ademir, eu lembro que um dos últimos vereadores nas antigas aí, que foi bem votado, inclusive, foi o seu Oswaldo, né? Isso. O seu Oswaldo dos Santos, o pai do falecido Tiãozinho. De lá para cá, não se elegeu assim mais um representante da raça negra. Eu creio que está bem na hora, inclusive, vocês como uma comunidade unida, uma comunidade afrodescendente grande, já deveriam estar trabalhando esse projeto de estar colocando no mínimo mais um vereador para representar a classe, a raça, enfim, lá no Legislativo. Não tem esse pensamento? Esse pensamento a gente tem, né? Mas só que assim, o movimento afro, ele pode até formar lideranças, né? Entende? Só que como tem muitos partidos, e tu sabe que quando chega no pleito eleitoral, existem divergências de pensamento. O que é que o movimento faz? Ele libera os candidatos, né, para os seus partidos e deixa que as pessoas vão buscar o seu espaço, né, sem o movimento afro se envolver dentro, para não dizer que está defendendo um, defendendo outro. Então a gente deixa livre para que as pessoas decidam a melhor maneira de fazer sua campanha. Porque se a gente apoiar um, o outro fica brabo. Se a gente apoia o outro, então a gente procura deixar livre para que eles possam, né, galgar os seus caminhos e buscar. O movimento afro vai estar sempre de portas abertas para eles, quando eles quiserem participar de reuniões, né? E vai estar, né, dando o apoio que for necessário. TV Sul em Destaque com a entrevista com o presidente do Movimento Afro Mãe Olímpia, Ademir Anacleto. Hoje uma entrevista muito esclarecedora, importante para a comunidade afro e também para a população jaguarunense que acompanha a TV Sul em Destaque. Ademir, como você vê as políticas públicas para o povo afro? Isso está funcionando no nosso município? Ou tem que estar todo dia matando um leão para que os afros sejam atendidos? A gente sabe que a região sul, onde tem uma comunidade grande de afrodescendentes, existe lá também muita dificuldade na saúde, estradas, enfim. Isso também, esse movimento de vocês aqui também abrange a região sul, vocês se reúnem por lá. Como é que estão as políticas públicas para que esse povo seja assistido? Desculpa. As políticas públicas são ações de governo, né, que pode melhorar a vida das pessoas. A gente, agora dia 10 de agosto, vai comemorar 10 anos, né, de uma lei que a gente foi aprovada na Câmara de Vereadores, que são as cotas 20% para afrodescendentes, né? A gente quer dizer que desses 11 anos para cá, pouca coisa melhorou, entende? Não sei porque, eu não sei aonde a gente errou, né? Mas a gente quer dizer que a gente está aí, né, na luta, né, buscando assim algum diálogo, né, com as pessoas, né, porque isso já é um direito constitucional, né, e vendo qual é a melhor forma, né, de tentar esse contexto. Mas eu acho que ainda as políticas públicas ainda elas estão a passo de tartaruga. A gente nota, inclusive, tem a saúde, tem a educação, tem o social, tem o esporte e turismo. Enfim, nós temos várias políticas públicas que podem estar também ajudando a comunidade afro, os afrodescendentes, não só os afrodescendentes, mas também a população jaguarunense, que a gente sabe que existe verbas para isso.
O nosso orçamento do município de Jaguaruna anual chega em torno de 48 milhões de reais. Então é impossível que não haja, na totalidade, um quinhão, né, que possa também estar olhando isso. O próprio movimento Afro Mãe Olímpia, como associação, ela não é beneficiada com subvenção? Não. A nossa entidade, ela nunca foi. Há alguns anos atrás, a gente até teve uma subvenção estadual, né, através do deputado Gilmar Knauser, né, e através do amigo nosso que trabalhava no cabo eleitoral dele, assessor dele, e a cabo eleitoral, e depois naquele momento veio 6 mil. A gente comprou roupa, comprou várias coisas para o movimento que era necessário, né? Prestemos conta, e depois dali a gente nunca mais recebeu nenhuma subvenção. TV Sul em destaque com o presidente do movimento Afro Mãe Olímpia, Ademir Anacleto. Ô Ademir, eu lembro que existia aí, dentro do movimento Afro, grupos de danças, vocês participavam aí da parte cultural do município, nas festas de igreja, nos eventos de um modo geral. Isso deu um parão, o que está acontecendo? Houve falta de recurso, houve uma desistência de algumas pessoas, alguns casaram, foram embora, enfim, como é que tu vê isso também? Assim, a gente até tem 2 grupos que nos representam hoje, né? Quando nós vamos no encontro da consciência negra esse ano vai ser no Braço do Norte, né? Então a gente conversa com a Adriana, ela tem um grupinho de dança, né? Que a Adriana, que é a irmã do Álvaro, né? Ela ensaia o grupo, né? Quando chega perto da época. E temos o Robinho, né? Que tem um grupo de capoeira que nos representa dentro. O grupo é dele, né? Ele é que dá aula, mas aí quando chega nesses encontros, ele vai conosco nos encontros representando a Pastoral Afro-Brasileira em Movimento. Eu lembro aí que tem a capoeira, né? Tem os grupos de dança. Isso. Hoje também temos aí o Paulo Henrique com a Associação do Jiu-Jitsu, que também contribui bastante junto com a comunidade afro, creio eu, né? Enfim, eu acho que está na hora de voltar essa união, né? Essa questão o Jiu-Jitsu, né? É uma associação registrada, né? Tem lá o CNPJ, recebe subvenções, mas ele está fora a parte do movimento afro. Ele não tem nenhum vínculo com o movimento Afro Mãe Olímpia. Tá, mas não foi nem procurado no caso, porque segundo o que consta, recentemente aí foi aprovado, inclusive, um valor de aproximadamente 108 mil reais, um projeto na Prefeitura de Jaguaruna, que é para que as entidades, de um modo geral, seria uma união, né, de entidades, de pessoas que pudessem estar contribuindo com o esporte, com a cultura, enfim, em Jaguaruna. Vocês estão procurados como Movimento Afro para participar dessa união, não? Em nenhum momento a gente foi procurado, né? A gente sabe que parece que segundo as informações, tem a capoeira que eles estão dando, não sei se estão dando algum subsídio, né? E um grupo de dança, e tem um primo meu que se chama Giovanni, né? Que eles chamam de Jacaré, que está dando aula de jiu-jitsu. A gente não tem nenhum vínculo com o jiu-jitsu, né? Existe lá um grupo deles lá, né? A gente respeita, né, as ideologias deles, mas o movimento afro, ele trabalha uma outra linha de pensamento, né? A gente não é a linha de pensamento, né, do jiu-jitsu. Ô Ademir, existe algum projeto, já foi procurado alguém, inclusive no município, para que pudesse contribuir com vocês, para que, já que existe esse terreno da sede, se um projeto para que possa reerguer, então, para que vocês possam ter um local próprio para estar se reunindo, para estar se confraternizando, para estar, enfim, fazendo os eventos de vocês, não? Não existe. A gente... essa questão do terreno é tão abrangente, né, que a gente procura nem se envolver, porque já tem algumas pessoas que estão com documento em mãos, né? A gente respeita, né? Mas esses documentos não deveriam estar na mão de vocês? Não, como presidente? Não. Porque a Sociedade 13 de Maio, ela é uma outra entidade, né?
E o movimento afro é uma outra entidade inseparável da Sociedade 13 de Maio. Entende? Então, essas pessoas que estão com a documentação em mãos, né, estão tentando regularizar a situação, né, e às vezes essa pessoa me procura, eu passo as minhas informações e deixo, né, se acaso lá um dia existir uma integração movimento afro e Sociedade 13 de Maio, a gente vai ser o primeiro a aceitar, mas dentro das coisas certas, dos encaminhamentos certos, dentro do respeito à comunidade negra, que tem que saber aonde está sendo posto os benefícios e respeitando todas as pessoas. TV Sul em Destaque com o presidente do Movimento Afro Mãe Olímpia, Ademir Anacleto, hoje uma entrevista esclarecedora, muito importante. Ademir, vocês têm uma participação ativa como Movimento Afro Mãe Olímpia na Igreja Católica, né? Isso. O que é possível de vocês participarem lá? Bom, a gente faz parte das pastorais, né? Hoje na igreja tem 23 pastorais, né? E aí a gente faz a primeira missa do mês, né? Ela, desde muitos anos, ela foi nossa, só que agora aconteceu um fato recente agora e a gente não vai levar isso a público, né? Porque é uma coisa interna que vai ser discutida dentro da entidade. A gente está passando a primeira missa para a Pastoral da Esperança. TV Sul Destaque com a entrevista com Ademir Anacleto. Ademir, hoje a dona Olímpia, se estivesse viva, estaria aí creio com 150 anos mais ou menos. Eu lembro muito dela quando criança, não saía da casa dela, morava na frente da casa dela. Tu não acha que ela era para ser mais valorizada como na época, hoje, deveria ter sido, como história na verdade, ter sido restaurada a casinha que ela morava, manter os apetrechos que ela tinha dentro de casa, porque ela era uma benzedeira que recebia muitas pessoas importantes na casa dela. Hoje simplesmente ficou um nome de rua. Eu, sinceramente, se eu fosse presidente do Movimento Afro Mãe Olímpia, se eu fosse dessa entidade, eu ia batalhar, inclusive, para que se restaurasse, se fizesse uma réplica da casa dela, ali, bem do lado onde tu moras, e também tipo uma estatueta, enfim, para relembrar a Dona Olímpia como a cultura viva na época, como foi também hoje. É uma pena que fica só no nome, Centro Comunitário Maria Cândida. Quem foi Maria Cândida? Quem foi Dona Olímpia? Então isso é importante. O que tu acha desse? Você está se reunindo aí com outras pessoas e a parte cultural de Jaguaruna para que possa, de repente, esse projeto sair do papel? É uma história... Pode ver, a história de Jaguaruna, ela não é verdadeiramente contada, entende? Pode ver que eu tenho em casa um documento, né, um inventário de 18 anos antes da abolição da escravatura. Esse inventário está lá com 23 negros, né? 35 negros, e tá o pai da Dona Olímpia, que era o Adão, e tá assim no documento, ó, no animal e bem imóveis semovente. Bem mesmo semoventes são animais, eram tidos como animais nos documentos de escritura pública. E estavam assim, ó, haverá um negro no nome de Adão, valores R$840, entende? Haverá um negro chamado Mariano, haverá um iatinho, haverá um prédio. Isso tudo está documentado. Eu tenho documento lá em casa. Ganhei um amigo meu que é lá do Laranjal, me deu esse documento, né, no tempo da escravidão. Então, se a gente for buscar a história do negro hoje em Jaguaruna, nós temos que desde 1865, antes da abolição da escravatura, até hoje, nós temos muita coisa para contar, né? Analisa bem assim, ó. Os livros de história de Jaguaruna. Eu tenho 2 livros de história de Jaguaruna. Não fala do negro,
não fala da Sociedade 13 de Maio e não fala do Boi de Mamão, que foi os negros que fizeram, entende? Para te ver como é que era a história, como é que era contada a história de Jaguaruna. Ademir, mas tu não imagina, tu não achas que... Eu creio que assim, ó, que existe o movimento afro-brasileiro Mãe Olímpia. Existe esse terreno que vocês possuem lá, enfim, que também já era do 13 de maio, da Sociedade 13 de Maio. Eu creio que está na hora de vocês se reunirem, inclusive, com o poder público, com os vereadores, com o presidente da Câmara, com o prefeito, com o secretário de Esporte, Cultura e Turismo, e também buscar subsídios, buscar uma maneira de estarem também divulgando isso. Vamos fazer um livro a respeito da cultura negra, do movimento afro, e também divulgar isso de um modo geral, né? Eu creio que está muito devagar a cultura do nosso município, não falando da parte dos afrodescendentes que tu já acabou de citar, mas a gente nota que, inclusive, o museu, a estação ferroviária, toda essa história ali que está ali dentro, daqui a pouco pode sumir, porque não existe uma restauração, não existe um cuidado, está tudo meio que abandonado o negócio. Como é que tu vê isso também? Olha bem, isso quando a gente vai conversar com essas lideranças de Jaguaruna, é muito difícil ter um consenso de ideias, entende? Eles sempre procuram esquivar, eles nunca cumprem aquilo que eles falam, entende? Então a gente vai se cansando, né? E vai procurando deixar que a medida do possível, né, lá apareça um iluminado aí que possa dizer, não, vamos pegar e vamos até o fim, porque são coisas, né, que impactam o município, né? Pode ver que tem uma história de pessoas negras do passado que já foram escravos, né, que possa estar tendo nos livros de história, ainda o setor, hoje a escola ainda não tem levado isso ao pé da letra. Tu pode ver que tem a Lei 10.639 que diz que é obrigado a falar da história do negro, da África, das matrizes africanas na escola. E hoje muito pouco a gente se vê. Pois é, então é o seguinte, eu acho que está na hora de vocês então se reunirem, fazerem esse seminário, por que não, que vai acontecer, que tu está organizando aí com a CDL, com esse pessoal todo de Criciúma, reunir a juventude negra, inclusive, que agora estão também na ativa, que estão se formando, que estão na faculdade, que estão estudando, convidar toda a parte política do município de Jaguaruna e região, por que não, da comarca, e tentar levantar, né, o astral e colocar em evidência a raça negra em Jaguaruna. Concordo. Até a gente, quer dizer, agora é um ano político, né? A gente vai deixar primeiro passar essa febre aí, né? Porque agora também todo mundo está no seu compromisso, né? E de repente, depois de outubro a gente pode estar fazendo esse tipo de conversação, entende? Ademir, queremos aqui agradecer a tua presença hoje aqui na TV Sul em Destaque. Agradecer por ter nos aceitado esse convite para a gente bater esse papo. Claro que se a gente fosse falar dos afrodescendentes, do tempo da escravidão, da história de Jaguaruna, de um modo geral, nós íamos ficar aqui 2-3 dias conversando. Mas eu quero nos colocar a TV Sul em Destaque, o João Carlos, enfim, à disposição para que possamos cada vez mais contribuir com a raça negra, com os afrodescendentes, no que for necessário para estar ajudando a elevar cada vez mais o movimento Afro Mãe Olímpia em Jaguaruna. As suas considerações finais. Queria agradecer ao João Carlos, né, e agradecer a todos os ouvintes, né, que estão escutando nesse momento ou até vendo, né, e dizer que para a gente tem coisas muito mais impactantes para falar.
né? Eu queria pedir um outro espaço para falar de toda a história do negro na Jaguaruna, né? Dos livros, dessas documentações que eu tenho em mão, da Lei 17.716, que é a lei que fala sobre a discriminação racial, a Lei 7447, que fala da discriminação dentro do mercado de trabalho, né? E falar também de outros assuntos que são pertinentes ao negro dentro da sociedade 3 de maio. Eu acho que está no momento, né, de a Jaguaruna se acordar, né? E dizer que nós também ajudemos, né, contribuímos, né, com o nosso imposto, né, para o crescimento do município. Ok, fechando mais uma entrevista aqui na TV Sul Destaque, Portal Sul Destaque. Queremos agradecer mais uma vez ao presidente do Movimento Afro Mãe Olímpia, Ademir Anacleto, nos colocar à disposição para uma outra eventualidade. Desejar sucesso na sua caminhada, na sua vida e também do movimento. E estamos aqui sempre à disposição. Foi mais uma entrevista esclarecedora com a TV Sul Destaque. Vamos fechando mais essa entrevista. Um grande abraço a todos e até a próxima.